Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Marcos e nesse vídeo eu quero falar para você sobre um dos capítulos emblemáticos das Escrituras Sagradas. Nós vamos conversar um pouco sobre o que está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos falar sobre a fé cristã. O autor da carta aos Hebreus é muito interessante que ele já começa trazendo para nós ali no primeiro verso desse capítulo o que seria o conceito da fé cristã. Eu vou ler para vocês e me acompanhem. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. É muito interessante porque eu estive estudando um pouco sobre isso e lendo algumas outras versões bíblicas e até algumas bíblias comentadas. E eu achei muito interessante um exemplo que eu li, se eu não me engano, no comentário da Viver, e que está dizendo, e dá um exemplo de uma festa, né? De uma festa de aniversário, que você vai fazer um aniversário e ali você sabe que todo ano seu pai te dá um presente. Então você fica ansioso, mas por outro lado você tem a certeza de que você vai receber e você vai ganhar um presente. A fé é mais ou menos isso, né? Porque você acredita em algo que ainda não tem, ou seja, é algo que está no futuro, então você tem confiança que aquilo que você vai esperar, você vai ter, e por outro lado você tem a certeza de que você vai ter aquilo também. Só que tem um detalhe, né? Aqui na fé ele coloca, né, que é aquilo que não se pode ver, ou seja, nós não temos dimensão porque isso ainda é intangível para nós. Nós não temos condições de apalpar. E quando eu falo aqui, eu falo exatamente da fé cristã, em que nós acreditamos que quando nós formos embora dessa terra, o que nós vamos receber de Deus é a herança da vida eterna na Sião celestial. Então é essa a principal fé que nós temos que ter. E aí é muito interessante que ele continua dizendo, né, que porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. E aqui ele está se referindo, né, o autor dos Hebreus, ele está se referindo ao povo de Israel que viveu lá no Antigo Testamento. E depois ele continua no verso 3 dizendo, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ou seja, o poder da criação, o poder da palavra de Deus. Algumas versões, inclusive, substituem a palavra universo por os mundos. E aí isso nos abre, inclusive, o leque para entender as dimensões que existem fora desse mundo em que nós estamos inseridos. E que muitas das vezes nós temos dificuldade até mesmo de entender isso daqui, querendo explicar tudo isso. Então, a fé é algo que te exige um pensamento muito superior ao simplesmente aquilo que você possa imaginar até. Bom, mas aí eu quero continuar contigo, porque assim, eu fiz algumas anotações, porque do verso 4 até o verso 31, o autor do capítulo da carta aos Hebreus aqui, ele dá alguns exemplos dos heróis da fé do Antigo Testamento. E nós vamos perceber, quando você começar a ler, depois você lê com calma aí cada um dos versículos, você vai ver que para cada um daqueles personagens citado, houve ali da parte deles um atributo da demonstração da sua fé em Deus. Vamos começar por Abel, que é o primeiro exemplo que ele cita. Eu separei aqui Abel, excelente sacrifício, ou seja, doação a Deus. Ele se doou da forma como deveria ser, de forma integral, genuína, de forma que Deus se agradou das suas ofertas, das suas legítimas primícias, em detrimento do que fez Caim. Com relação a Enoque, que é o próximo exemplo que ele cita, eu coloquei que a demonstração maior de Enoque da fé foi o testemunho que ele deu de Deus. E Deus se honrou tanto desse testemunho que, na hora que ele ia ser morto, ele foi trasladado para não ver a sua morte. Ele continua dando o exemplo de Noé, e a gente vê que ele cita em relação a Noé o temor a Deus. Então nós temos em Abel a adoração, nós temos em Enoque o testemunho, e agora em Noé nós temos o temor.
Vai anotando aí para você ver os atributos. Que seguiu as orientações de Deus, construiu a arca, e aí ele salvou a sua casa e foi considerado que um herdeiro da justiça diante de Deus. Foi quem repovoou toda a terra após o dilúvio. E aí nós temos o próximo exemplo, que já é a questão de Abraão, o patriarca do povo de Israel, né? E que foi extremamente atributo, obediente a Deus, seguindo aquilo que Deus mandava, sair da sua terra e ir para uma terra estranha, peregrinou pela terra durante toda a sua vida. E a gente vê que depois ele cita o exemplo de Sara, que era esposa de Abraão, que foi fiel. Então nós temos mais um atributo da fé, a fidelidade. E que na idade avançada, né, gerou um filho, que foi Isaque, o filho da promessa. Aí ele volta citando o exemplo de Abraão, e aí ele fala a questão do Abraão que foi provado por Deus, onde Deus pediu a ele o quê? O seu filho em holocausto, e Abraão então teve naquele momento o quê? Confiança, mais um atributo que a fé exige. Então Abraão foi lá, levou o seu filho, e ali Deus provou ele exatamente para ver se ele confiava em Deus. Então, diante daquela prova de confiança, Deus o honrou e continuou seguindo. E é muito interessante esse evento, porque Abraão tinha tanta confiança em Deus, porque ele sabia que mesmo que se ele tivesse matado o filho dele, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos, uma vez que Deus tinha feito para ele uma promessa de que aquele seria o filho da promessa. Olha que coisa linda. Aí ele dá um outro exemplo, né? Ele fala depois ali de Isaque, que fez o que, Isaque? Abençoou os seus filhos, transferindo, né, aquela promessa, transferindo a sua fé para os seus filhos, que foi Jacó e Esaú. E aí a gente vê depois Jacó também fazendo isso com os filhos de José e adorando a Deus. Então a gente vê mais dois atributos, em Isaque a transferência, né? E depois em Jacó a adoração. E a gente vai para José, que quando morreu pediu o quê? Que levasse os seus ossos juntos, e que falou novamente da promessa de Deus, trazendo aos seus irmãos o quê? A esperança. Então nós temos aí mais um atributo que a fé nos traz, a esperança de que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E aí a gente já vai para Moisés, e aí ele começa falando dos pais de Moisés, que esconderam ele, não temendo o faraó. Então aí tem um atributo muito importante da fé, coragem. E aí a gente vai um pouco mais à frente, já falando de Moisés, que quando Moisés cresceu, ele poderia ter escolhido ficar no palácio, com as riquezas do palácio, mas optou em viver com o povo de Deus. Ele fez o quê? Um outro atributo, escolha entre o pecado e a vida com Deus. E a gente avançando na vida de Moisés, ele fala sobre o fato de Moisés ter ali orientado o povo, né? Foi escolhido, na verdade, por Deus para tirar o povo do Egito. Então ele foi o que? Submisso. Teve aí mais um atributo da fé, a submissão a Deus. E a gente vê também que Moisés também praticou o atributo da obediência, quando recebeu todas as ordens de Deus, as orientações de Deus, guiou o povo pelo deserto, obedeceu a Deus, orientando o povo em relação à Páscoa. Enfim, e a gente termina aqui no último exemplo que eu quero citar para vocês, que é o de Raabe, onde a gente vê aqui mais um atributo, que é o que ela acreditou, é crer. É crer. Sim, perdão, tem um outro evento ali que é a questão do muro de Jericó, que é um versículo antes da Raabe, onde fala, né, que pela fé eles viram o muro de Jericó cair depois de rodear a cidade por 7 vezes. E aí tem um atributo que eu quero que você coloque na lista, que é a perseverança. Então assim, amados, são vários atributos que fazem parte, né, da questão da fé cristã, que não está sozinha. Quando a gente tem a fé, a gente demonstra todos esses atributos, a gente exala todos esses atributos, porque nós acreditamos em Deus. E é muito interessante que o autor, ele vai a partir do verso 32, eu quero abrir aqui a Bíblia para mostrar para vocês, ele vai falar de outros heróis, né? Ele fala assim, ó,
Quantos exemplos mais darei? Infelizmente eu não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jafé, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornando-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os mortos de volta à vida. Aí entra um outro detalhe. Só que uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Olha onde o autor coloca eles, né? Que coisa linda isso. Aí tem o 39 e o 40 para fechar. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia prometido algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Olha que bonito aqui, o autor inclui inclusive os heróis do Antigo Testamento dentro da promessa da nova aliança de Cristo. Isso é muito legal de entender. Agora sim, amados, aonde eu quero finalizar com você. Você percebeu ali que do verso 32 em diante ele cita que muitos pela fé receberam de Deus grandes coisas aqui nessa terra, mas também que muitos foram provados, martirizados, tiveram mortes cruéis. Ou seja, nós vivemos num mundo aonde aqui nós vamos sofrer aflições, nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados. A nossa fé vai ser tentada, a nossa fé vai ser provada. Acontece que é isso mesmo que tem que acontecer, a gente tem que ser levado a esse tipo de teste para provar o que nós temos dentro de nós, o que faz a gente acreditar em Cristo, na nossa salvação. Porque na verdade a fé não é simplesmente de que nós vamos receber algo aqui, nesse plano, nesse mundo terreno. Não, a nossa fé é de que nós vamos ser o quê? Herdeiros de uma vida eterna com Deus na Sião celestial. É por isso que nós não podemos perder a nossa fé. É por isso que nós não podemos abrir mão de acreditar, de perseverar, de fazer todos aqueles atributos que eu comentei para vocês, que os heróis da fé, através das suas ações, através dos seus exemplos, eles deixaram para nós como um legado, para que a gente pudesse hoje olhar para aquilo e poder se espelhar nesse tipo de comportamento. Que Deus abençoe sua vida, que você possa refletir sobre o que nós conversamos aqui agora. E persevere, meu irmão, siga firme na fé. A gente sabe que aqui não é fácil, é uma vida de luta, uma vida de batalha, mas a gente não pode jamais perder a esperança, porque o nosso galardão ele vai ser muito maior na glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, pode compartilhar. Segue a gente no canal se você não está inscrito. E vamos até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus.